Olá pessoal, eu me chamo Vanderlei. Vamos dar continuidade falando do livro lindo, poderoso, maravilhoso que é a nossa Bíblia. E a gente está dando continuidade de uma série relatando sobre os profetas maiores e os profetas menores. Como aconteceu do vídeo passado, a gente falou do profeta Ageu. E hoje vai a segunda parte falando desse profeta. Olha da segunda parte que está no livro de Ageu, capítulo 2, de 10 a 19. Que Ageu é chamado à fidelidade da aliança, ou seja, o chamado à fidelidade da aliança. Isso ocorreu em novembro do ano de 520 a.C. O porquê é o chamado da fidelidade à aliança de Deus? Porque Ageu, ele conversa da pureza ritual. O porquê essa pureza ritual que o Ageu fala perante o sumo sacerdote Josué e o rei Zorobabel, né? E o povo falando sobre esse ritual. Lembrando que esse ritual está no livro de Levíticos. Ou seja, o Ageu relata que o livro de Levíticos, sobre a pessoa tocar em cadáver, se torna impuro em tudo que tocar, até no alimento. Aos líderes de Israel após o exílio, ou seja, se o povo não mudar o seu pensamento na reconstrução do templo e os muros, é o mesmo de ser impuros, ou seja, tocar em cadáver. Por quê? Porque o Ageu levou sobre essa circunstância. Porque no livro de Levíticos, o Moisés, ele determinou isso pelo povo, pela ordem de Deus, falando: se alguém tocar no cadáver, vai ficar impuro e vai passar pelo processo de purificação. Assim como está o povo. O povo saiu do exílio, saiu da cidade dos caldeus, da cidade de Nimrod, e veio com as impurezas, né, para a Terra Santa. E Ageu falou isso, eles começaram a construir suas casas, eles não pensaram em Deus de Israel, eles pensavam no seu umbigo. E com isso Ageu relatou: vocês estão sendo impuros. O porquê? Porque vocês não estão pensando em Deus, não estão pensando no Deus de Israel, para a reconstrução da casa dele, do segundo templo, e fazer os muros que até hoje, onde os judeus eles lamentam, os muros de lamentações, que é a reconstrução do segundo templo, que foi feito nessa época, no ano de 520 a.C. E com isso, o Ageu mostrou que quis passar esse pensamento para o povo, mudar a mentalidade do povo, né? Se vocês não fizerem isso, colocar Deus em primeiro lugar, vocês estão se tornando impuros. Isso que Ageu quis mostrar pelo povo e pelos líderes de Israel, pela reconstrução. Apesar, o verdadeiro arrependimento é a fidelidade da aliança. Essa fidelidade à aliança levarão à vinda do reino da bênção de Deus. Ou seja, a gente mudar esse pensamento, ter essa aliança com o Senhor, através do Espírito Santo de Deus, o nosso Senhor, Rei e Salvador Jesus Cristo, apesar pode vir dificuldades, pode vir circunstâncias catastróficas, mas Jesus te dá a paz. E eu vou ler o Ageu capítulo 2, do versículo 20 ao 23. Olha o que diz. Então a palavra do Senhor veio a Ageu em uma voz mais 24º dia do 9º mês, com seguinte orientação: dizei a Zorobabel, governador de Judá: eis que farei tremer os céus e toda a terra, e derrubarei todos os tronos
e destruirei o poder e os reinos estrangeiros. E tombarei os carros de guerra, e com os seus condutores os cavalos e os seus cavaleiros militares, todos cairão, e cada um pela própria espada do seu companheiro. E naquele dia declarará Yahweh, o Senhor dos Exércitos: eu te tornarei governador do meu povo, meu servo Zorobabel, filho de Salatiel. Afirma o Senhor, e te farei como um anel de selar, porquanto eu te escolhi, a severa Yahweh, o eterno dos exércitos. Ou seja, o Senhor falou através do profeta Ageu que o governador Zorobabel, se ele seguir os seus caminhos, seus estatutos, ele vai governar, vai reinar perante Israel. E isso também dá uma dupla referência. Por quê? Porque há esperança do futuro do reino de Deus. Por quê? Porque vem a nova Jerusalém. A nova Jerusalém vai vir sobre os ares, vai vir sobre o céu. E também vai vir o reino que vai ter a utopia, onde o ser humano procura tanto e não acha, que é o reinado messiânico de Jesus, o reinado messiânico de Deus, porque Jesus vai reinar com justiça e iniquidade, ou seja, ele vai reinar sobre todos os povos, não vai haver guerras, não vai haver lutas, batalhas, como ocorreu e está ocorrendo até hoje. Nesse reinado messiânico, a gente, os cristãos, a gente está aguardando, a gente está esperando pela vinda do nosso Senhor, Rei e Salvador Jesus Cristo, que ele veio como cordeiro. Ele veio como cordeiro e os deles não escolheu, não fecharam os olhos e não viram. Mas agora ele vai vir como rei, vai vir como o leão da tribo de Judá. E ele vai vir e vai vencer o anticristo e o falso profeta. Vão jogar eles vivos no Geena, no Sheol, no Geena, no inferno. E vai começar o reinado messiânico. Aí entra o desafio de Ageu. O desafio do profeta Ageu é: as nossas escolhas importam. A obediência do povo de Deus é parte do como Deus age no mundo. E isso deve motivar a humanidade e a ação. O que o profeta Ageu estava falando? Que importa muito as nossas decisões. Importa muito o que a gente vai decidir. Se a gente vai querer o mundo ou vai querer o Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque o mundo hoje não tem nada para oferecer para a gente. O mundo sim tem a oferecer a prostituição, oferecer riquezas ilícitas, oferecer tudo o que a carne quer. Mas o que o nosso Senhor Jesus Cristo quer é a motivação da nossa ação de o nosso pensamento estar voltada para Ele, concentrada a Ele, a vinda dEle, porque Ele vai vir sem demora. E as coisas estão acontecendo, os sinais e prodígios e maravilhas estão acontecendo. A igreja está prestes a ser arrebatada. Crê nessa palavra e seja você também selado pelo Espírito Santo, selado esse passaporte para ir para Nova Jerusalém. Aceite Jesus como o único suficiente Salvador, que o Espírito Santo vai fazer morada na sua vida, no seu pensamento, no seu coração e vai agir conforme Jesus Cristo agiu aqui nessa terra. Crê nessa palavra e crê que Jesus te ama e te quer bem, no nome poderoso, maravilhoso de Jesus.